Capítulo 3. Átomos e vazio. Em torno de 454 graus Celsius, o historiador grego Heródoto, c. 485-425 a.C., visitou o Egito, assim como nós. Ficou impressionado com as pirâmides e as estátuas gigantescas, 18 metros de altura, em Tebas, subindo o Nilo. Não conseguia acreditar em como tudo era tão antigo. A glória do Egito havia passado, e há muito já fora invadido pelos persas. Heródoto vivia em uma sociedade muito mais jovem e vigorosa, que ainda estava no auge e que conquistaria o Egito um século mais tarde, sob o comando de Alexandre, o Grande. 356-323 a.C. Na época de Heródoto, as pessoas que pensavam e escreviam em grego dominavam uma parte crescente do Mediterrâneo Oriental. Elas escreveram as obras de Homero, o poeta cego, como a história de como os gregos derrotaram os troianos construindo um cavalo gigante e escondendo-se dentro dele, bem como a fantástica jornada de volta à casa do soldado grego Odisseu, que fora o mentor da guerra de Troia. Os gregos eram ótimos construtores de navios, comerciantes e pensadores. Um dos primeiros desses pensadores foi Tales, c. 625-545 a.C., um mercador, astrônomo e matemático de Mileto, na costa do que hoje é a Turquia. Nada do que escreveu sobreviveu diretamente, mas autores posteriores o citam e contam anedotas que ilustram como ele era. Uma deles diz que, certa vez, ele estava tão ocupado olhando para as estrelas que se esqueceu de ver onde estava pisando e caiu em um poço. Em outra história, Tales se sai por cima. Como era inteligente, conseguiu perceber que haveria uma colheita enorme de azeitonas. Contratou todas as prensas de azeite de oliva bem antes da colheita, quando ninguém precisava delas. E, quando chegou a hora, pôde alugá-las e obter um bom lucro. Tales não foi o primeiro professor distraído. Conheceremos outros mais adiante. Nem o único a ganhar dinheiro aplicando ciência. Disse que Tales visitou o Egito e levou matemáticos egípcios para os gregos. Talvez seja apenas outra história, como aquela em que prevê um eclipse total do Sol com precisão e ele não sabia astronomia o bastante para fazê-lo. O mais provável, porém, era a forma como tentava explicar muitos eventos naturais, como a fertilização da terra pela inundação do Nilo e como os terremotos eram causados pelo superaquecimento da água no interior da crosta terrestre. Para ele, a água era o elemento principal, e ele imaginava a Terra como um disco flutuando em um oceano enorme. Pode parecer engraçado para nós, mas a questão é que Tales realmente queria explicar as coisas em termos naturais, em vez de sobrenaturais. Os egípcios acreditavam que o Nilo inundava por causa dos deuses, divergindo de Tales. Anaximandro, c. 611-547 a.C., também de Mileto, acreditava que o fogo era a substância mais importante do universo. Empédocles, c. 500-430 a.C., da Sicília, propôs a ideia da existência de 4 elementos: ar, terra, fogo e água. Essa ideia soa familiar para nós porque se tornou um modo padrão de pensadores por quase 2000 anos. Até o fim da Idade Média, ser o modo padrão não significa, de modo algum, que todos aceitavam o esquema dos 4 elementos como palavra definitiva. Também na Grécia e, mais tarde, em Roma, um grupo de filósofos, conhecidos como atomistas, acreditava que o mundo é, de fato, composto de partículas minúsculas chamadas átomos. O mais famoso dos primeiros atomistas foi Demócrito, que viveu em torno de 420 a.C. O que sabemos de suas ideias origina-se de alguns fragmentos de seu pensamento citados por outros autores. Demócrito pensava que, no universo, havia muitos átomos e que eles sempre existiram. Os átomos não podiam ser divididos nem destruídos, embora fossem pequenos demais para serem vistos. Ele acreditava que deviam ter diferentes formatos e tamanhos, o que explicaria por que as coisas compostas de átomos têm gostos, texturas e cores distintos. Contudo, essas coisas maiores só existem porque nós, humanos, temos paladar, tato e visão. Na realidade, Demócrito insistia, não há nada além de átomos e vazio, o que chamamos de matéria e espaço. O atomismo não era tão popular, sobretudo a visão de Demócrito e de seus seguidores de como as coisas vivas evoluíam por um tipo de tentativa e erro. Uma versão engraçada sugeria que, certa vez,
houve um grande número das várias partes de vegetais e animais com o potencial de se agrupar em qualquer tipo de combinação. A tromba de um elefante podia prender-se a um peixe, uma pétala de rosa a uma batata, etc., antes de finalmente se encaixarem nas formas que vemos agora. A ideia era que, se a pata de um cão sofresse uma combinação acidental com um gato, esse animal não sobreviveria. Por isso não existiam gatos com patas de cachorro após um tempo. Portanto, todas as patas de cães iam parar nos cachorros e, ainda bem, todas as pernas humanas acabavam parando nos humanos. Outra versão da evolução dos gregos antigos parece mais realista, mesmo que um pouco repulsiva. Supunha-se que todas as coisas vivas passaram a existir, de forma gradual, a partir de um lodo muito antigo. Uma vez que não vê propósito final ao grande projeto do universo, com as coisas simplesmente acontecendo por sorte e necessidade. A maioria das pessoas não gostava do atomismo. Era uma visão bastante desoladora, e a maior parte dos filósofos gregos buscava propósito, verdade e beleza. Os gregos que viveram na mesma época de Demócrito e seus colegas atomistas teriam escutado seus argumentos completos. O que sabemos deles é apenas por meio de citações e discussões de filósofos posteriores. Um atomista que viveu em tempos romanos, Lucrécio, c. 55 graus Celsius, escreveu um belo poema científico de natura da natureza das coisas. Nesse poema, descreveu o firmamento, a Terra e tudo contido nela, inclusive a evolução das sociedades humanas. Em termos do atomismo, sabemos os nomes e algumas das contribuições de dezenas de antigos cientistas e matemáticos gregos por um período de quase 1000 anos. Aristóteles foi um dos melhores. Sua visão da natureza era tão poderosa que manteve a preponderância muito tempo após sua morte, e voltaremos a ele no capítulo 5. Contudo, 3 pessoas que viveram depois de Aristóteles fizeram contribuições bastante significativas para o desenvolvimento contínuo da ciência. Euclides, c. 330 c. 260 a.C. Não foi a primeira pessoa a pensar sobre geometria. Os babilônios eram muito bons nisso, mas foi o primeiro a agrupar, em uma espécie de livro-texto, as pressuposições, as regras e os procedimentos básicos do assunto. A geometria é um tipo bastante prático de matemática que lida com o espaço, pontos, linhas, superfícies, volumes. Euclides descreveu ideias geométricas, como, por exemplo, a forma como linhas paralelas nunca se encontram e como os ângulos de um triângulo somam 180 graus. Sua grande obra, Elementos de Geometria, era admirada e estudada em toda a Europa. Talvez um dia você também estude a geometria plana proposta por ele. Espero que admire sua beleza clara e organizada. O segundo dos 3 grandes, Eratóstenes, c. 284 c. 192 a.C., mediu a circunferência da Terra de modo bastante simples, porém inteligente, usando geometria. Ele sabia que no solstício de verão, o dia mais longo do ano, o Sol ficava diretamente sobre um lugar chamado Siena. Então, mediu o ângulo do Sol naquele dia em Alexandria, onde era bibliotecário de um museu e de uma biblioteca famosos, que ficava em torno de 5.000 estádios ao norte de Siena. Um estádio era uma medida grega de distância, cerca de 1/10 da milha moderna. A partir dessas medições, usou geometria para calcular que a Terra tem cerca de 250.000 estádios de circunferência. Afinal, ele chegou perto. A previsão de Eratóstenes de 40.000 quilômetros não está muito longe do valor real de 40.075 quilômetros, em torno do Equador, que conhecemos hoje. Observe que Eratóstenes achava que a Terra era redonda. Nem sempre se acreditou na ideia de que a Terra era uma grande superfície plana e que as pessoas podiam navegar até cair na borda. Apesar das histórias contadas sobre Cristóvão Colombo e sua viagem à América, o último dos 3 grandes também trabalhou em Alexandria, a cidade no norte do Egito fundada por Alexandre o Grande. Cláudio Ptolomeu, c. 178, como muitos cientistas do mundo antigo, tinha interesses bastante amplos. Escreveu sobre música, geografia e a natureza e o comportamento da luz. Porém, a obra que lhe concedeu fama duradoura foi o Almagesto, com o título dado pelos árabes. Nesse livro, Ptolomeu agrupou e ampliou as observações de muitos astrônomos gregos, inclusive mapas das estrelas,
cálculos dos movimentos dos planetas, da Lua, do Sol e das estrelas, bem como a estrutura do universo. Ele presumia, como todos naquele tempo, que a Terra está no centro de tudo e que o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas giram em torno dela de modo circular. Ptolomeu era um ótimo matemático e descobriu isso introduzindo algumas correções que conseguiu calcular para os movimentos dos planetas que ele, e muitos outros antes dele, haviam percebido. É bem difícil explicar o Sol girando em torno da Terra quando, na verdade, é o oposto que ocorre. A obra de Ptolomeu era a leitura essencial para astrônomos nas terras islâmicas de Idade Média Europeia. Foi um dos primeiros livros a serem traduzidos para o árabe e depois novamente para o latim, de tanto que era admirado. De fato, Ptolomeu era considerado equivalente a Hipócrates, Aristóteles e Galeno por muitos, embora, para nós, esses três mereçam seus próprios capítulos.